Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro que é o objeto de boa parte das nossas frustrações na Bíblia. Você sabe que livro é esse? Levítico. Abre lá em Levítico, capítulo 11. Eu quero ler com você do versículo 44 até o versículo 47. Levítico, capítulo 11, do versículo 44 ao 47. Levítico 11, do 44 ao 47. O texto da palavra do Senhor, queridos irmãos, nos diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos dê da Tua graça, para ouvirmos a Tua palavra e aprendermos dela, entendendo, Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração. Age, Deus, com graça, que o Senhor, na Tua graça, fale conosco. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu chamei esse livro, queridos, do livro que é o objeto das nossas maiores frustrações. E por quê? Porque, gente, todo mundo que já se empenhou num sonho ou na ideia de querer ler a Bíblia toda em um ano, com certeza parou em Levítico. Não é verdade? Né? Se você venceu Levítico, você vai até Apocalipse facinho, tranquilamente, né? Mas quando chega lá em Levítico, e todos aqueles mandamentos, e todas aqueles sacrifícios, e toda aquela ordem a respeito de como as coisas deveriam acontecer, gente, a gente vai se perdendo no meio daquilo, e fala, mas é uma ovelha, ou é um cordeiro, ou é macho, pode ser uma pombinha, e aí, né? E a gente começa a se perder no meio daquilo tudo, e não apenas isso, mas daí a gente começa a se perguntar, mas por que nesse caso aqui tem que ser um macho sem defeito, e aqui não tem essa especificidade, pode ser qualquer tipo de animal, ou então de qualquer sexo, né? Pode ser um macho ou uma fêmea. A gente começa a se perder em todo aquele momento, então leva o carneirinho, ou o cordeiro, ou a ovelha, e passa lá a navalha no pescoço e tudo mais e tal, e nesse momento você queima tudo, nesse momento você só queima uma parte, isso daqui tem que ser entregue para o sacerdote, isso daqui tem que ser queimado. Gente, aquilo começa a dar um nó, não é verdade? E aí, quando começa a falar a respeito de algumas das orientações que o povo tinha que receber a respeito das leis que hoje nós chamamos de leis civis, né? Alguns chegam a dizer a respeito de leis sanitárias, né? E talvez faria um pouco de sentido quando a gente encontra lá algumas orientações assim até a respeito do que fazer quando nós tivermos que fazer as nossas necessidades. E a gente fala assim, Deus, mas precisava ser tão detalhista assim, né? Precisava dizer assim, tintim por tintim, o que é que tinha que acontecer. E aí, quando a gente chega no capítulo 11, a gente começa a encontrar uma orientação de Deus a respeito do que pode e o que não pode comer. E aí, se você ainda não chegou no Novo Testamento, bate aquela dificuldade com o bacon, né? Gente, bacon é uma coisa divina, mas por que o povo de Deus não podia comer bacon, né? Não podia comer carne de porco e tantas outras coisas, e a gente começa a entrar em crise, e aí, com certeza,
você já ouviu alguém falando que o motivo pelo qual Deus faz essa separação entre esse tipo de animal e aquele tipo de animal, esse pode comer e esse não pode comer, era por motivos sanitários, não é verdade? De saúde. O porco é um animal assim meio difícil de preservar ele numa carne de excelente qualidade, então talvez não fosse bom que eles comessem, ainda mais porque eles estavam caminhando no deserto, vai que contraem alguma doença por causa da carne de porco e etc. Mas a lei continua valendo mesmo depois deles se instaurarem no território de Israel e ter lá condições de criar rebanhos e tudo mais, a lei continua valendo. Por quê? Então não pode comer carne de porco. E a gente não sabe ao certo, queridos. Todo mundo que disser que é por causa de uma questão sanitária está supondo coisas ao texto bíblico. Pode ser, mas a gente não sabe ao certo o motivo pelo qual Deus proibiu de comer alguns animais e outros ele permitiu. A verdade é que, a partir do Novo Testamento, quando Pedro tem aquela visão dos animais e tudo mais, ele entende, e nós entendemos também, que a partir daquele momento Deus não considerava mais algum animal impuro e outro puro, ainda que eu recomende a você que faça uma boa seleção na sua dieta, né? Eu lembro quando a gente estava no meio da pandemia, eu brinquei com a minha filha que a pandemia surgiu porque alguém resolveu comer uma sopa de morcego, né? E aí a Ana falou assim, mas quem é que come sopa de morcego, né? E aí eu falei assim, tem lugares que pode ser que comam sopa de morcego, né? E por incrível que pareça, morcego é um dos animais que Deus considera impuro, né? Que não é para comer, né? No entanto, queridos, nós temos que pensar para além de uma orientação sanitária, para além de uma orientação de saúde, a respeito do que Deus estava falando aqui, não estava tão somente ou não estava ligada a estas questões sanitárias, porque a gente vai encontrar em alguns outros momentos no livro de Levítico orientações que não fazem sentido nenhum, que não têm um fundamento lógico na passagem, ainda que muitos deles a gente encontre fundamento lógico, né? A lei do Senhor diz claramente que nós não devemos emprestar, ou que o povo de Deus não deveria emprestar dinheiro com juros muito altos. E por quê? Porque normalmente quem precisa de um empréstimo, principalmente naquele tempo, era alguém que já estava passando por dificuldades financeiras e por isso ia precisar de um dinheiro emprestado, e Deus considera injusto que se empreste com juros muito altos, para que aquele que já estava passando dificuldades financeiras não tivesse ainda mais dificuldade, né? Hoje as ideias a respeito de um empréstimo já são um pouco diferentes do que era naquele momento, mas naquele momento alguém que precisasse de um empréstimo era porque estava passando dificuldade. Então aí a gente consegue enxergar um fundamento lógico para a lei, uma orientação mais fundamental, que é um princípio de justiça. Não oprima alguém que já está passando por dificuldade financeira, não coloque uma responsabilidade maior a respeito do pagamento sobre alguém que está passando por dificuldades financeiras. É um princípio de justiça. O que Deus está querendo de nós em textos como aquele é: sejam justos no proceder de vocês, sejam justos na vida de vocês, na vida financeira de vocês. Mas quando a gente olha para as questões de comer isso e não comer aquilo, tocar nisso e não tocar naquilo, a gente começa a ficar um pouco mais em crise. Queridos, hoje, quando nós olhamos para a forma como os judeus encaram as leis, nós observamos, e a gente vê um pouco disso na escola farisaica, já no Novo Testamento, nós vemos os judeus guardando. Numa casa de um judeu você não vai encontrar vasos e vasilhas com a boca para cima, sempre com a boca para baixo. Por quê? Porque se eles não souberem que pousou um inseto ali, algum animal impuro, aquele vaso tem que ser quebrado. Então ele precisa ser guardado com a boca para baixo, porque senão o vaso se torna impuro, e tantas outras coisas,
né, a ideia de que no sábado não pode realizar nenhum trabalho. Então, o que eles fazem? Para que eles possam ir almoçar um na casa do outro, eles estendem uma cordinha entre uma casa e outra durante a semana. Por quê? Porque se eles fossem caminhar com uma panela até a outra casa, aquilo seria considerado trabalho, mas porque tem uma cordinha vinculando, é uma casa só, então pode ir carregando a panela. Então, veja os ajambres, né? Os arranjos que se faz para não desrespeitar a lei do Senhor. Mas perceba que a intenção do coração já está bem diferente daquela do motivo pelo qual o Senhor deu a sua lei. O motivo pelo qual o Senhor deu a sua lei é um só: eu sou santo, e vocês, meu povo, devem ser santos. Quando nós olhamos, queridos, para o texto de Levítico, para o livro de Levítico, e começamos a olhar para essa realidade, com tantas restrições, com tantas orientações, com tantas ordenações da parte de Deus, o que nós encontramos é, sobre todas essas coisas, um mandamento muito claro: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí, queridos, quando nós começamos a olhar para a nossa vida, nós não temos que avaliar a nossa vida a partir daquilo que Levítico fala em cada uma das suas especificidades legais. Porque, você vai concordar comigo, algumas das especificidades legais de Levítico serviam para aquele povo lá e para nós hoje não faria o menor sentido. No entanto, uma coisa continua fazendo sentido: o fato de que o povo de Deus é um povo santo, um povo consagrado ao Senhor. E o fato das leis de Deus estabelecerem leis a respeito de cada área da nossa vida, Deus está nos comunicando e estabelecendo para nós de que nós devemos ser santos em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ser santos, queridos, quando nós nos encontramos num tempo de adoração. Nós demonstramos a nossa consagração ao Senhor quando o povo de Deus se reúne e adora ao Senhor. Mas nós também precisamos aprender a demonstrar a nossa consagração ao Senhor, a nossa santidade ao Senhor, quando nós trabalhamos, quando nós nos alimentamos, quando nós nos relacionamos uns com os outros, quando nós contratamos um funcionário ou somos contratados como funcionários, quando nós educamos os nossos filhos, quando nós nos relacionamos no casamento. Em todas estas áreas, queridos, nós precisamos demonstrar que somos do Senhor, que pertencemos ao Senhor. Um dos motivos, irmãos, pelos quais nós nos reunimos todo santo domingo em escola bíblica dominical, é para que a gente aprenda a aplicar aquilo que nós aprendemos na palavra, na nossa vida diária. Não é para que os nossos cérebros fiquem inflados e inchados de conhecimento teológico. O motivo pelo qual nós estamos aqui para aprendermos da palavra é para que a gente aprenda a aplicar a palavra em cada área, em cada instância da nossa vida, para assim vivermos santamente, santificadamente com o nosso Deus. Normalmente, queridos, quando nós pensamos em santidade, nós estamos, ou nós erroneamente pensamos que isso está vinculado com duas áreas da nossa vida. Está vinculada com aquilo que a gente fala e com a nossa sexualidade. E não deixa de ser verdade. Essas duas áreas precisam ser claramente afetadas pela nossa consagração ao Senhor. No entanto, queridos, quando nós estamos falando de um povo santo, nós estamos falando de todas as áreas da nossa vida. Nós estamos falando dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, da forma como nós lidamos com o dinheiro, da forma como nós nos relacionamos, e estamos falando, inclusive, da nossa higiene.
A santidade ao Senhor, queridos, precisa afetar todas as áreas da nossa vida. Não apenas o tempo em que nós estamos reunidos como povo de Deus, como família da fé, mas a cada passo, em cada pensamento, em cada motivação, em cada palavra pronunciada, em cada lugar onde nós vamos, tudo isso precisa ser profundamente marcado pelo fato de que nós somos do Senhor e somos consagrados a Ele. E o motivo pelo qual isso precisa acontecer, queridos, é porque nós olhamos para o Senhor não como um Deus mesquinho e que dita regras sobre a nossa vida, e regras que às vezes não fazem nenhum sentido, mas nós olhamos para isso por causa de uma realidade específica. O versículo 45 nos aponta essa realidade, quando ele diz: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. O Egito, queridos, representava a escravidão. Quando nós olhamos para essa realidade de libertação que o Senhor executou sobre a vida do seu povo, nós precisamos aplicar essa mesma realidade a nós. Se nós nunca fomos escravos no Egito, nós precisamos nos lembrar que fomos, sim, escravos do pecado e da morte. E o fato de Deus ter nos libertado em Cristo do pecado e da morte, agora faz com que a nossa vida seja completamente dele. Porquanto sejam santos, porque eu sou santo. O mandamento permanece o mesmo. E nós precisamos aprender a aplicar o mandamento da consagração, da santidade ao Senhor em cada área das nossas vidas. E assim nós clamamos pela graça de Deus, porque você vai concordar comigo que assim como lê Levítico, não é nada fácil viver de maneira santa. Não é verdade? Não é nada fácil. No entanto, o pensamento, a intenção, a motivação, o impacto que a presença de Deus causa no meio do arraial, no meio do povo de Deus, precisa nos levar a olhar para essa majestade santa de Deus, sermos impactados por ela e então vivermos de maneira santa, de maneira pura diante de Deus. E que assim, queridos, o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Nós vamos nos dividir agora em classes. Mas antes de mais nada, Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor nos derrame de graça, porque nós precisamos do Senhor. Pai, opera em nós a tua santidade. Deus, nós não conseguimos, pelos nossos esforços, vivermos uma vida santa, uma vida santificada, como o Senhor exige de nós. No entanto, nós cremos no auxílio do teu Espírito, cremos no resgate que o Senhor Jesus operou em nós. E é por isso, Pai, que nós, impactados por esta realidade, clamamos: age com poder nas nossas vidas. Seja Deus gracioso e que em tudo nosso coração seja tratado. Também, Deus, nós te pedimos para que o Senhor nos abençoe nesta manhã, em cada uma das classes, que o Senhor fale ao nosso coração e nos instrua a vivermos uma vida santa. Opere em nós, é o que nós pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela